Olá, rede. Nesse vídeo eu vou demonstrar aqui o funcionamento do gerador de pulso com transistor, esse é o 2. E a ideia desse circuito aqui, praticamente igual o transistor 1, né, o gerador de pulso 1. Porém aqui na minha saída eu tenho um transistor que vai fazer com que o caminho de corrente aqui do meu capacitor permaneça ativo enquanto a minha saída estiver em 1. Isso vai deixar com que ele fique independente do meu sinal de entrada. Eu vou demonstrar esse funcionamento, vou dar um reset, acelerar um pouco aqui só para ele carregar. O capacitor se carregou, 4,33 volts. Vou reduzir aqui a velocidade novamente para a gente ver o funcionamento. Quando eu der a primeira transição, o capacitor começa aqui, parece uma tensão negativa na base desse transistor, ele abre, jogando a saída para 1. Se eu voltar aqui para a entrada, ele não altera em nada, porque ele faz outro caminho de corrente para o transistor aqui se carregar. Chegou, a saída foi para 0, ele volta a se carregar aqui, até que ele volte a 0,7 volts. Tá? Então a ideia é eu ter um circuito que mantenha a minha saída em 1, independente da variação de entrada. Então, se eu fizer outra variação aqui, ó, posso ficar fazendo várias vezes que ele não vai ter problema. Vou demonstrar aqui agora tirando esse transistor. Eu fiz isso já no transistor 1, mas agora só para a gente ver aqui a ideia. Vou resetar mais uma vez, para ele carregar mais rápido. Eu já tenho 4,33. Vou reduzir aqui. Dou o primeiro pulso. Na hora que ele acompanha a minha transição. Então se eu coloco o transistor, fazer a mesma coisa. Deixar ele aqui um pouco, reduzir. A minha saída permanece em 1, independente da minha transição de entrada. É justamente essa ideia de manter a minha corrente aqui circulando pelo capacitor, de forma que enquanto a minha saída permanecer em 1, beleza? Vou demonstrar isso aqui na parte prática. Demonstrando agora o funcionamento do gerador de pulso 2. O gerador de pulso 2, ele tem na saída dele mais um transistor que está ligado no capacitor aqui diretamente, no pino positivo dele, justamente para ele fazer um segundo caminho de descarga para esse capacitor. Qual que é a ideia? É evitar que quando eu pressionar o botão e tirar, ele desliga o LED. Ele vai funcionar aqui em transições. Então, conforme eu tiver transição, a minha primeira transição de subida, mesmo que eu faça várias vezes aqui o apertar do botão, o LED continuará aceso, justamente pelo segundo caminho de corrente que ele faz com o capacitor aqui, com o segundo transistor acionado. Vou demonstrar aqui para a gente ver. Se eu apertar o botão aqui e ficar pressionando várias vezes, observe que o LED se mantém constante, tá? Independente aqui, de quantas vezes eu pressiono, o meu LED ele se mantém constante. Vou demonstrar isso aqui no gráfico. Eu posso pressionar várias vezes que o LED vai continuar constante. Se eu iniciar novamente, e o intervalo de tempo continua sempre o mesmo, 2 segundos aqui aproximadamente. Tá? Essa ideia então, o terceiro transistor, ele serve aqui como se fosse uma armadilha. Quando a saída estiver em 1, ele fecha, enquanto ela permanecer em 1, ele serve como caminho de descarga para o capacitor, de forma que o primeiro transistor de acionamento, a primeira chave, ela não funciona. Então eu tenho aqui 3 chaves funcionando, uma chave para acionamento aqui da saída, né, para acionar aqui o LED, uma chave para servir essa como uma armadilha e a outra chave aqui para fazer a transição do sinal de entrada para o acionamento da saída, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí e qualquer dúvida que tiver, só chamar.